Então, estamos aqui começando a nossa lição sobre Levíticos. Agradeço a presença de todos. Sei que vocês têm aí, poderiam estar fazendo outras coisas nesse momento, nessa sexta-feira, mas agradeço a sua presença. E hoje é nossa primeira de várias lições, estima aí umas 10, 11 lições sobre Levíticos. E Levíticos é um livro muito ignorado, porque, para sermos honestos, é um livro estranho, é estranho. E quando você está fazendo uma leitura, né, bíblica, talvez tentando ler pela Bíblia, você chega ali em Levíticos, começa aquela história de irritação na pele, mofo na casa, animais que são certos, errados, o que é limpo e sujo, e sacrifícios, e umas coisas que ficam se repetindo, e um monte de detalhes sobre o que o sacerdote é para usar e não usar, e sangue para todos os lados. É estranho, é estranho. Mas, na verdade, é um livro muito importante. E a abordagem que nós vamos levar não vai ser uma que vai estar vendo versículo por versículo, porque eu acho que aí a gente se perde nesse lado estranho do livro. Ao invés disso, nós vamos estar abordando assim assuntos muito importantes para explicar o propósito do livro. E a abordagem que nós vamos ter é como que vamos ver detalhes do livro, no entanto, vamos ver como que o livro se encaixa na totalidade da história bíblica. Que eu acredito que a história bíblica é uma história unificada que aponta rumo a Jesus. E sendo assim, Levítico se encaixa na história de uma maneira muito importante e tem um propósito muito significativo, especialmente em preparação rumo ao que Jesus vai fazer em totalidade. Então, vai ser essa a nossa abordagem. Então, nós vamos estar vendo Levíticos, mas vamos ver também outras partes da história, especialmente vamos estar conectando com Jesus, em mais detalhes, conectando com Hebreus. Então, essa vai ser a nossa abordagem. E a nossa primeira lição aqui é para explicar o propósito do livro de Levíticos. Qual que é o propósito do livro? Qual que é o significado do livro e como se encaixa na totalidade da história bíblica? Com isso em mente, nós vamos começar em Gênesis, porque vamos ver que Levítico está solucionando um problema que já vem vindo desde Gênesis. Então, em Gênesis, a presença de Deus é algo muito importante na criação ali nos primeiros 2, 3 capítulos de Gênesis, e um conceito que se repete no decorrer da história bíblica. Se você lembra lá em Gênesis, capítulo 1 e 2, temos a história da criação. A história começa com a presença de Deus. No início, Deus criou os céus e a terra. Deus criou as duas realidades. Ali ainda, no versículo 1 e 2, não se refere ao céu onde tem os passarinhos voando, ou nem a atmosfera, e a terra também não necessariamente significa o que a gente chama de terra. Ali, porque na progressão dos dias, isso vai sendo desenvolvido. Ali, entendo que Deus está criando as duas realidades. Uma outra maneira de traduzir, para a gente entender melhor, seria Deus criou o mundo espiritual e o mundo físico. E o mundo físico começa de uma forma caótica, de uma forma tempestuosa, de uma forma de uma maneira onde há um abismo, e a presença de Deus, o Espírito de Deus, está pairando sobre esta tempestade, essas águas caóticas, e é a presença de Deus que começa um processo de criação, transformação, que vai levar do caos à ordem, que vai levar da escuridão à luz, que vai levar dessa tempestade de incertezas
rumo a algo organizado, a uma beleza, a uma realidade com propósito. E aí isso vai se desenvolvendo com a progressão dos 7 dias. E com cada um dos dias, Deus disse que era bom. Deus viu que era bom. Dia 2, Deus viu que era bom. E isso vai se repetindo e você vai entrando nesse ritmo de esperar que essa vai ser a frase, até chegar no capítulo 2, versículo 18, onde diz lá: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o ser humano esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Até então, se dá a entender que a ideia da humanidade ainda não estava de forma relacional, que a humanidade estava como um ser ou uma existência. E Deus nota que não é bom. E o motivo, talvez tenha aí vários níveis ao motivo, várias explicações, mas eu acho que tem um que é bem importante a gente ressaltar, que é importante, tem um significado no decorrer da nossa história aqui, em específico, rumo a Levíticos. E, para mim, se dá uma clareza ao porquê não é bom que a humanidade seja um só, ou uma só, por causa, qual é a solução? No capítulo 1, voltando um pouco, versículo 26 a 27, temos isto. Então disse Deus, façamos o ser humano, a tradução correta aí é humanidade, ser humano, ainda não é a ideia de homem e mulher. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre os céus, as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Não sei se você notou aí, é usado uma expressão do plural. Façamos o ser humano a nossa imagem. Mas o que está acontecendo aqui? Talvez aqui já está dando uma introdução às categorias que vão se desenvolver no decorrer da história, onde tem Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que ainda, que nem eu falei, seria só uma introdução, se é isso que está sendo dito aqui. Mas eu acho que, no mínimo, está sendo afirmado aqui que Deus é uma comunidade de amor, que Deus é uma expressão plural, que vai além de simplesmente um ser, que é uma conectividade, é uma existência relacional. Sendo assim, se o ser humano vai refletir a imagem de Deus, não é adequado o ser humano ser um, porque se Deus é uma comunidade, é um relacionamento de amor, não tem como a gente refletir isso sendo um só. Então, consequentemente, há uma criação de dois, que são um mais dois. É uma unidade que se expressa em dois seres, e esse relacionamento entre homem e mulher é uma expressão adequada ou uma expressão boa, que ele diz que não é bom. Aqui, então, é uma expressão boa porque é uma existência relacional. Entendo eu. Sendo assim, capítulo 3, sabemos que o negócio se complica. Entra lá as forças do mal, né, exemplificados de forma simbólica com uma serpente, e a conversa ali, a serpente usa uma forma bem astuta, uma tentação que promete à humanidade ser como Deus, o que já é irônico, porque o ser humano, dois em relacionamento, já são uma imagem de Deus. Mas a serpente oferece algo diferente, faz grandes promessas. Então, sabemos que ali, quando o mal entra em circulação, é um problema relacional. A primeira coisa que acontece é cada um ver
si de forma distorcida e vê o outro de forma distorcida. Isso está lá na expressão que estavam nus, e aí tentaram se cobrir, aquela inocência de forma relacional se perdeu e começou, então, um relacionamento onde tem vergonha, onde tem ali falta de confiança um com o outro. Isso isso se expressa neles colocando roupa e assim por diante. A próxima coisa que é descrita ali no capítulo 3, eles ouvem Deus e fogem de Deus. Então, o relacionamento com si, o relacionamento com o outro e o relacionamento com Deus são as primeiras coisas a serem afetadas. E dali para frente é uma progressão rumo a um mundo onde a morte é inevitável. Em resumo, ou em conclusão disso, no final do capítulo 3, temos esses versículos, versículo 23 e 24. Por isso, o Senhor Deus, por isso o quê? O que eu acabei de resumir, né? O pecado, a dificuldade relacional, tudo essa bagunça aí, por isso Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do que foi tirado. Depois de expulsar o ser humano, colocou leste ao jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho à árvore da vida. Então, o que o mal fez ali foi separar a humanidade da presença de Deus. Muito importante a gente lembrar isso, que o que o mal fez ali em Gênesis 1 a 3 é separar a humanidade de Deus. E isso é importante porque fomos criados relacionalmente um com o outro e com Deus. E isto reflete a existência de Deus, que é uma comunhão de amor. E quando a gente chega em Jesus, Jesus se refere a Deus como Pai, fala que Deus é amor. E quando fala que Deus é amor, não é só algo no abstrato, é algo relacional. Deus amor quer dizer Deus é relacionalmente amor. Então, por isso que eu entendo que uso o plural, vamos nós a criar o ser humano à nossa imagem, e, consequentemente, por isso que está escrito que não era bom que o ser humano fosse um, mas sim algo relacional. Tá, introdução. Isso é importante, vamos progredir aqui, chegando a Levíticos. Mas, até então, alguma pergunta ou comentário antes da gente entrar em mais detalhes sobre a ideia de opressão, separação, morte. Perguntas, comentários? Ok. Então, por que isso é importante? Por que eu começo com essa introdução? Porque, eventualmente, principalmente nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, tem 4 histórias que descrevem o que acontece quando o mal entra na bagunça, né? O mal cria bagunça. A história ali, capítulo 3, né? Da queda da humanidade, a Caim e Abel, e aí depois temos o dilúvio, a torre de Babel. Começa, então, são 4 histórias que têm os seus detalhes em si, ali, cada uma, mas também estão refletindo o que realidades, detalhes de uma realidade onde o mal coexiste, onde o mal existe, onde o mal afeta os relacionamentos. E aí chegamos no capítulo 12, onde entre uma humanidade que está com relacionamentos rompidos, com relacionamentos distorcidos, onde há violência, corrupção e morte e assim por diante, Deus tira um grupo, Abrão e Sara, um grupo, para começar a trabalhar naquele grupo para mostrar ao restante da humanidade o que é, então, ser uma humanidade que reflete um relacionamento íntimo e exclusivo com Deus e, consequentemente, um com o outro.
Isso vai eventualmente se transformar num povo, a nação de Israel. E tem várias histórias aqui, claro, rumo a isto, mas nós já vamos pular para Êxodos, capítulo 3. Em Êxodos, já estamos numa realidade onde o povo cresceu em número e está agora sobre a opressão de um outro povo, os egípcios. Então, há uma humanidade que está quebrada, relacionamentos que estão sendo violentos, a opressão e morte. E Deus, através de Moisés, vai entrar na situação e, mais uma vez, a sua presença no caos, a sua presença é o que vai unir, o que vai melhorar, o que vai transformar aquela bagunça. Célio, tá com a mãozinha aí? Ô, Júlio, você falou aí sobre esse relacionamento quebrado de Deus com Adão e Eva ali, né? Você acredita que após essa quebra de relacionamento, até o chamado de Abraão, Deus ficou distante desse relacionamento? Há uma distância, não sei se é correto dizer que Deus ficou distante, mas há uma separação, sem dúvida, porque agora a humanidade, e não só até Abraão, de Gênesis até, vamos dizer assim, o final dessa bagunça, existimos numa realidade onde o mal também está agindo. Então, consequentemente, estamos num mundo onde não estamos só intimamente conectados com Deus. Então, há um nível de separação. Não que Deus nos abandonou ou parou de agir neste mundo, mas é um mundo onde Deus não é a única força agindo. Então, estamos numa realidade com separação de Deus e, consequentemente, afetando relacionamentos um com o outro. Guerras, violência, abuso, racismo, tudo isso são consequências de uma distância com Deus e, consequentemente, um conflito um com o outro. Distância de relacionamento quebrado com Deus causa relacionamentos quebrados um com o outro. Então, entendo assim, não que Deus abandonou e só retornou em Gênesis 12. Deus continua agindo de uma forma ou outra, de Gênesis 1 em diante, mas de 3 em diante, há também uma outra força agindo aqui, e é o bem e o mal, Deus e o Satanás, e eu e você estamos no meio dessa bagunça aí, tomando decisões que muitas vezes promove o bem, muitas vezes promove o mal. Então, em Êxodos 3, temos versículo 9 a 12, temos isso aqui. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, Deus conversando com Moisés, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Importante, a presença de Deus, né? Desde Gênesis 1, isso é importante. Eu estarei com vocês, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, Moisés está no monte aqui, num lugar geográfico, onde Deus aparece a Deus, ou aparece a Moisés, Deus aparece a Moisés, e então a presença de Deus vai mais uma vez entrar no meio do caos e vai começar a transformar aquela bagunça. Em Êxodos capítulo 9, continuando essa ideia de presença de Deus, versículo 14 a 17, caso contrário, mandarei desta vez, aqui já estamos nas 10 pragas, Deus está gradativamente interagindo através das pragas com um ou outro, um ou mais de um dos deuses do Egito. Então, há uma certa... um certo conflito. As pragas representam um conflito entre Deus
Yahvé, né, o Senhor Deus, e os deuses do Egito. E aqui temos, no meio ali das pragas, e Deus alerta, tem esse alerta. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, um alerta aos egípcios, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Então, Deus, através de Moisés, dá um alerta a Faraó, que representa os deuses do Egito, e o alerta dele: olha, até agora eu poderia ter destruído vocês por inteiro, mas as pragas são gradativas, e está dando a vocês a oportunidade de reconhecer que eu sou Deus. As outras coisas que você segue lá, não. E então, libertar o meu povo, mas sabemos que o Faraó continuou ali, né, insistindo. Mas, mais uma vez, a presença de Deus é a solução, é a maneira pela qual o caos é aliviado ou é transformado rumo a algo com propósito, algo com beleza, algo melhor, algo com paz, e é a presença de Deus. E sabemos que chega lá na 10ª praga, a morte é inevitavelmente a consequência de uma vida longe de Deus. Então, chegando à 10ª praga, estamos aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 12 a 14. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Então, lembre, a batalha aqui realmente é entre Deus e os deuses do Egito. Os deuses do Egito representado por Faraó, e uma maneira de ser humanidade que permite a opressão de um outro povo. E Deus, Senhor Deus, sendo representado por Moisés, e interagindo no caos, interagindo na opressão, interagindo na morte, rumo a uma melhoria e rumo a uma salvação. E aí sabemos, né, o sangue na porta, o sinal de que morte já tinha sido paga pela graça de Deus. Então a morte vinha, passava por cima, e aquela família naquela casa estava então liberta. Tá, por que enfatizamos isso? Porque esse ponto aqui, que estamos vendo com esses versículos em Êxodos, está ressaltando, enfatizando o que acontece com a humanidade quando a presença de Deus não é exclusiva, quando a humanidade não está de maneira íntima, conectada com Deus e, consequentemente, um com o outro. Quando isso não acontece, a realidade que vivemos é uma de intriga, violência, corrupção, abuso, extorsão, racismo, e assim vai. Isto tudo é uma consequência direta de um relacionamento quebrado com Deus e, consequentemente, um com o outro. Então, eu só escolhi esse momento na história aqui do Egito, Israel, Moisés, as pragas, para fazer esta ilustração. Algum comentário antes da gente começar a entrar aqui em como Deus retorna a um relacionamento íntimo com o ser humano? Algum ponto, alguma pergunta? Ok. Então, Deus não se afasta do ser humano de forma a abandonar o ser humano a essa bagunça na qual estamos.
Deus entra, continua interagindo com a humanidade e tentando desenvolver mais uma vez, ou restaurar, porque isso já foi perdido em Gênesis 3, restaurar relacionamentos que foram abalados e afetados pelo mal. Então, aqui em Gênesis, ou em Êxodos, capítulo 19, o povo já foi separado, já foi libertado da opressão do Egito. Deus, nas 10 pragas, vence aquele conflito com os deuses do Egito. O representante de Deus, Moisés, liberta o povo contra a opressão do representante dos deuses do Egito, o faraó. Então, aqui já estamos libertos, e lembra que Deus tinha prometido a Moisés que você vai ser meu representante, a minha presença vai libertar o povo, e você vai retornar aqui a essa geografia, esse monte, algum lugar ali no Monte Sinai, e você vai trazer esse povo que vai, então, entrar num relacionamento íntimo comigo, que vai, então, louvar a minha presença com eles. Então, estamos aqui, é nesse momento que estamos na história. Êxodo 19, versículo 3 a 8. Logo, então, Moisés subiu ao monte, aquele mesmo monte, para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Deus está sendo poético. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, Deus não só libertou o povo, Deus, então, aqui cria a oportunidade e a vontade de não só libertar este povo, mas de estar, então, de forma íntima, de forma relacional, presente com o povo, para que o povo, então, reflita esta imagem de Deus na maneira como trata um ao outro. E o fraseado usado, a ilustração para isso, é a ideia de uma aliança. Talvez é uma palavra um pouco religiosa, mas talvez um equivalente para eu e você entender um pouco melhor o nível de intimidade relacional que aqui está tentando ser ilustrado com essa palavra, é a ideia de um casamento. Casamento é, entre vários outros relacionamentos que temos, escolhemos entrar num relacionamento unicamente diferenciado e nos comprometemos exclusivamente a estar neste relacionamento íntimo. E Deus está usando uma imagem parecida para dizer ao povo que, entre opções que vocês têm, vários outros deuses, reais ou imaginários, era um mundo de deuses. E entre esses deuses, essas opções, eu estou tentando entrar num relacionamento exclusivo com vocês, e vocês têm a opção, a oportunidade de dizer sim ou não. E claro, aqui acabaram de ser salvos contra deuses opressores, e então estão super, assim, extremamente alegres, né? E claro, sim, então eles entram num relacionamento íntimo com a presença de Deus, algo que está sendo restaurado desde Gênesis 1 e 2, ou que foi iniciado em Gênesis 1 e 2, porém perdido em Gênesis 3,
Então, aqui estamos retornando a isso. Fábio? Júnior, você falou de aliança. Pode encaixar Abraão, Isaac, Jacó nisso tudo aí? Sim, muito bom. Essa aliança é algo que já está sendo desenvolvida, né? Essa tentativa de restaurar relacionamentos perdidos. Na verdade, já em Gênesis 3:15, Deus dá um alerta, diz o suficiente para deixar o leitor ciente que Deus está desenvolvendo um plano. Aí, quando a gente chega lá em capítulo 12 de Gênesis, isso é dito de forma mais clara, porque Deus entra numa aliança, desenvolve uma aliança com Abraão, e promessas são feitas que inclui esse momento aqui na qual estamos na história. Então, sim, é uma progressão que vem vindo, a gente só está dando uns pulos aí por várias centenas de anos para a gente continuar a história, muito bem. E é, mais uma vez, uma aliança exclusiva, um relacionamento íntimo exclusivo. Fábio, está com a mãozinha de novo? Não, ok. E Êxodos, versículo 20, capítulo 20, versículo 1 a 3, e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí ele começa no que a gente chama dos 10 mandamentos. O primeiro é: não terá outros deuses além de mim. Exclusivamente um relacionamento com Yahvé, com Deus, Senhor Deus, único. E claro, eles falam sim, mas isso aí dura 10 minutos, né? Quer dizer, é uma bagunça sem fim. O ser humano é muito tentado a se relacionar com outras forças, com outros relacionamentos, não só com exclusivamente Deus. Mas mandamento número 1, somente eu, Deus exclusivo. E essa exclusividade com Deus não era para criar um povo com uma arrogância de exclusividade. Porque já como lemos aqui em capítulo 19, versículo 3 a 8, diz lá que Deus estava entrando num relacionamento íntimo e exclusivo com Israel para eles serem um reino de sacerdotes, uma nação santa. Um grupo de pessoas únicos. Únicos por quê? Porque estão intimamente relacionados a um Deus único. Mas a imagem de sacerdote, que eles eram como uma nação para agir como sacerdotes, é que o ponto principal de um sacerdote é ser um intercessor entre Deus e o povo. E se eles eram para ser assim como uma nação, a maneira qual eles tratavam um ao outro, como expressão do exclusivo relacionamento com Deus, era para agir de uma forma intercessora entre as outras nações e Deus. Então, nunca era para eles ser assim, exclusivos da maneira, não vamos interagir com ninguém. Era para eles exclusivamente refletir a presença de Deus, sendo assim, então, intercessores para nações, outros povos, outras pessoas, para se apegarem a essa exclusividade com Deus. No entanto, espero que isso não é surpresa a ninguém, somos um povo ainda adúltero, e isso já se mostra ali mesmo. Quando quando Moisés está interagindo com Deus, intercedendo entre o povo e Deus, o povo está fazendo uma bagunça, está adulterando. E isso a gente vê no capítulo 32, versículo 1 a 5. Então o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam
pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, seus filhos e suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele o recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo. Lembra lá qual que era o mandamento número 1 e número 2, na verdade? Os dois já estão sendo quebrados aqui. Que ele modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro, que era um dos deuses do Egito. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. E agora estão mentindo, né? Distorcendo a realidade. Vendo isso, Arão edificou um altar diante ao bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Interessante, na mente de Arão, ele criou esse bezerro, porque o povo também estava pedindo, mas edificou um altar, e na mente de Arão ele ia louvar esse bezerro e o Senhor, como se fosse possível de forma... O que é o oposto de exclusivo? Quando você inclui todo mundo. De forma mais abrangente, interagir e louvar vários deuses, porque era a maneira como o Egito fazia. E aqui Arão está não necessariamente repondo Deus, mas está criando outros deuses para interagir com eles, não Deus exclusivo, mas esses dois deuses, pelo menos. E o que é exatamente o oposto do que Deus quer, que é uma exclusividade, uma aliança exclusiva. Então, no capítulo 14 de Êxodos, o capítulo 40 de Êxodos, versículo 34 a 35, aqui, onde estamos aqui, Moisés desce do monte, vê a bagunça que o povo está fazendo, ele quebra as tábuas lá dos 10 mandamentos, aí um monte de punição vem, várias pessoas morrem, é uma situação bem trágica, porque eles estão traindo Deus já ali, naquela aliança que eles estavam entrando com Deus. Estão traindo, estão sendo idólatras, estão sendo adúlteros, mas passando disso, Deus, mesmo assim, Deus está nos céus, né? Está lá numa realidade espiritual, ele vem ao Monte Sinai, Moisés interage com Deus, intercede entre Deus e o povo e o Deus, e Deus... depois de punir e tirar do meio ali aqueles que estavam instigando essa traição, esse adultério, Deus diz que Deus não só vai ser exclusivamente o Deus desse povo, Deus vai morar entre eles. Então, Deus cria esse simbolismo através do tabernáculo. O tabernáculo, entendo eu, é para ser uma representação física do trono do trono de Deus espiritual. Então, esta réplica, vamos dizer assim, se torna simbólico de que Deus está reinando no cosmos, mas que Deus também está disposto a vir reinar exclusivamente entre este povo. Então, é um simbolismo bonito, né? Que Deus não só reina de forma cósmica, mas que Deus está disposto a exclusivamente caminhar com este povo, simbolicamente, no tabernáculo. Então, o tabernáculo é construído, o povo passa mais ou menos quase um ano ali no Monte Sinai, antes deles começarem a progredir rumo à terra prometida. E neste um ano, várias coisas estão acontecendo, inclusive a construção do tabernáculo para representar a presença de Deus. Célio? Você acha que Deus tomou essa decisão de criar o tabernáculo
por saber e por ver que o ser humano ali mesmo, ele já parece que ele tinha que ver alguma coisa física. Será que isso era para facilitar eles ter um relacionamento com Deus? Eu acho que sim, porque já no decorrer da história, de Gênesis 1 até Apocalipse, há muitos simbolismos sendo usados, onde Deus se manifesta a sua presença, como também cria simbolismos que são alertas. Vamos ver aqui na progressão de Levíticos que haviam cinco festas que eles tinham que anualmente celebrar, e eu acho que é para visualmente ser lembretes do que Deus tinha feito por eles e estava fazendo por eles. Então, sim, eu acho que não só o tabernáculo, mas várias outras expressões simbólicas serviram para ser visual, lembretes visuais, né, da presença de Deus, da interação de Deus com o povo. Sim, creio que sim, muito bem notado. Então, a palavra ecumênica, alguém escreveu no chat aí, de que o ser humano fica tentando ter relacionamentos ecumênicos do que exclusivo com Deus. E Deus não quer isso, é algo exclusivo com Deus, mas vamos notar isso em mais detalhes. Meu pai? Pegando um gancho aí na pergunta do Célio, e como você também falou, muitas manifestações visíveis, inclusive a descida do Espírito Santo em Atos 2, e também todos os milagres feitos por Jesus e pelos apóstolos, né? Sim, foram sinais, né? Expressões da presença de Deus. Inclusive, o Evangelho de João enfatiza isso. Sim. E tem, na verdade, vários simbolismos. O número 7 milagres, 7 sinais, se repete de forma bem intencional para fazer esse ponto mesmo que vocês estão notando. Muito bom. Então, em Levítico, ou em Êxodo aqui, principalmente se você ler capítulos 36 a 40, você vai ver em mais detalhes essa construção do tabernáculo, e mais uma vez, tudo isso representando a vontade de Deus de estar presente com o seu povo de forma visual, de forma simbólica, de forma ali onde eles podem levar a Deus com eles, né? Tá lá o tabernáculo, eles iam para uma outra região, levanta o tabernáculo e assim por diante. E essa presença é muito importante. Então, lembre-se aqui que o tabernáculo é construído, finalmente. Tem vários detalhes ali de purificação, de animais sendo sacrificados, tudo são um monte de detalhes estranhos, né? Mas tem um propósito, e isso tudo faz sentido, ou vai fazer mais sentido no decorrer do nosso estudo, mas é importante notar aqui, capítulo 40, versículo 34 a 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, é uma outra maneira de dizer o tabernáculo, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Espera aí, estamos num final aqui de quase um ano, o tabernáculo sendo construído, a promessa de que Deus vai descer dos céus e vai estar ali presente entre o seu povo. Já vimos a importância da presença de Deus. Esse povo tinha passado lá pelo sofrimento no Egito, a presença de Deus simbolicamente ali nas 10 pragas. Então, a presença de Deus é uma situação aqui que está progredindo e finalmente construímos o que Deus pediu. E inclusive, uma outra maneira de dizer o tabernáculo é a tenda do encontro. Encontro do quê? Deus com o seu povo, ou pelo menos Deus com representantes do seu povo, neste caso Moisés.
finalmente a tenda é construída, o Espírito de Deus, né, a fumaça, a presença de Deus desce dos céus, está na tenda de encontro, vamos encontrar, Moisés chega na porta, não pode entrar. E assim termina Êxodo. E você fica, ué, o que está acontecendo aqui? Que final é esse? Deus vem e o ser humano não pode interagir. Deus cria a oportunidade de estar presencial, porém, Moisés não é nem qualquer um. Moisés não pode interagir. Aí você lê Números, e em Números capítulo 1, versículo 1, primeiro capítulo, primeiro versículo, diz lá: o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, Números começa com Deus no tabernáculo, conversando com Moisés. Êxodo termina com Deus no tabernáculo, não conversando com Moisés, porque Moisés não podia interagir com Deus. E aí você fica aí, resta então a pergunta: o que aconteceu e qual a diferença entre um e o outro? Como que Êxodo termina sem Moisés poder se aproximar de Deus? Em Números começa com Moisés se aproximando de Deus. E a resposta é Levíticos. O que acontece no livro de Levíticos, o sangue, os sacrifícios, aquela conversa toda lá de irritação na pele, e mofo, todos os detalhes que nós vamos ver, o que acontece em Levíticos é o que permite a conexão entre Deus e o ser humano. O porquê Moisés não pôde entrar no final de Êxodo é porque Moisés, mesmo sendo o grande Moisés, vamos dizer assim, ainda é um ser humano. E o ser humano, porque está contaminado com a presença do mal, não pode estar de forma intimamente conectado com Deus. Mesmo que Deus veio dos céus, o ser humano não pode conectar com Deus por causa da sua situação pecaminosa. No entanto, Deus cria uma maneira onde isso pode ser lidado, onde esse lado pecaminoso pode ser absolvido. E o que Levítico faz na progressão da história é isto. De uma maneira ou outra, né, confesso a você que de muitos detalhes estranhos, mas vamos ver que é brilhante o que está acontecendo ali. Mas é importante notar que tudo que se ler em Levítico tem a função de permitir que um ser humano pecador se aproxime da grandeza de Deus. Meu pai está com a mãozinha aí da última vez, ou acho que é da vez passada? Giovanni, está com a mãozinha aí? Interessante que o irmão acaba de adiantar para nós, no século XXI, que hoje Cristo e o batismo fizeram o papel de Levítico. Exatamente. Tudo que a gente vai ver em Levítico, mesmo sendo estranho para nós, na nossa realidade moderna, principalmente se você entende que a história da Bíblia é uma história unificada, que aponta para Jesus, o que Levítico faz de forma limitada, Jesus faz de forma total. Então, na minha humilde opinião, só vamos entender Jesus de forma mais profunda quando a gente entender o que Levítico estava fazendo na história. Então, sim, muito bem notado, e você já adiantou aonde está indo a lição, né? Onde está indo a progressão das nossas lições, e vamos gradativamente, com cada lição nossa, conectar com Jesus de uma forma ou outra, mas o ponto final
dessa nossa série é para ressaltar exatamente isso, que o que Levítico está fazendo aqui é o que Jesus faz, o que Levítico está fazendo em parte é o que Jesus faz de forma compreensiva, de forma total. Muito bem. Então, a próxima aula vai ser o papel dos rituais de sacrifício. Vamos entrar ali em alguns rituais, capítulo Levítico, vamos corrigir aí, Levítico, capítulos 1 a 7, se você já quer adiantar a leitura, e vamos ver o papel dos rituais, e já te alerta, né, como já foi notado, vai, inclusive, todos aqueles rituais vão ser alcançados na pessoa de Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, a direção da nossa próxima aula é esta. E aí, alguma pergunta, comentário? Ainda temos alguns minutos aí antes de dar a nossa hora aqui. Júnior, que importância do livro de Levítico, né? Agora, acho que vamos querer estudar mais ainda, aprender mais ainda desse livro. Muito bom. Sim, Levítico é essencial. Mais uma vez, estranho, né? Porque tem umas coisas lá que para nós não faz sentido nenhum, umas coisas até meio ofensivas, talvez, né? Mas o propósito do livro é essencial na história, é muito importante. E vamos aí, na esperança que vamos dar uma claridade a essas coisas, esses atos estranhos de Levítico, e que em Jesus vão fazer mais sentido. Cícero, uma pergunta? Eu estou prestando atenção em uma coisa também, que Deus ele passou por alguns homens antes de chegar até Abraão, e a gente vai entendendo e notando que Deus quer o maior número de pessoas possível, né? Uhum. Eu estava fazendo uma ligação com Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, onde ele não acabou ainda com a terra, esperando o maior número possível. Sim. Né? É aquilo que você falou a respeito dessa comunhão que Deus quer entre todos, né? Como na criação lá. Era ele e mais alguns, né? Pelo menos 2. A história de por que Deus escolhe, vamos dizer, Abraão e começa ali a desenvolver uma aliança exclusiva com um grupo específico de pessoas, não é para ficar só ali e o resto da humanidade que queime, né, que se destrua. Uhum. É para ali, então, refletir a humanidade o que acontece quando Deus está exclusivamente presente. Então, e a imagem de que Deus está chamando todas as nações já começa ali com Abraão mesmo. Uma das promessas é que um dos seus descendentes vai ser uma bênção a todas as nações. E aí, quando você chega lá em Atos 2, você já começa a ver uma representação de várias línguas diferentes se agregando ali em volta da pessoa, do sacrifício, da ressurreição de Jesus. Então, sem dúvida, é para ser algo para todas as nações, mas que Deus começa com um grupo menor para ser um exemplo. Pegando um gancho aí no que você falou, né? De fato, então, nós temos uma tremenda responsabilidade, duas responsabilidades. Uma é de ter um relacionamento fiel com Deus. E outra responsabilidade é de propagar como a humanidade pecadora pode estar em relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Sim. Então, nós devemos reconhecer a nossa responsabilidade como luz do mundo e sal da terra, né? Muito bom, exatamente, é essa a progressão que vamos continuar aí. Célio, um comentário, pergunta? Não, eu só queria comentar mesmo. Essa questão de quando eles estavam ali no Êxodo, eles não tinham ainda as diretrizes do que Deus queria para eles, né? Eles estavam ali, eles tinham os 10 mandamentos, mas eles ainda não tinham sido instruídos. Então, Levítico vem para dar essa instrução e para ajudar com que eles se purifiquem, para que eles pudessem entrar novamente na presença de Deus. Pelo que você falou aí, é isso, mais ou menos, né? O Levítico tem uma parte, faz parte de uma instrução
mais abrangente, que inclui, por exemplo, o propósito dos sacerdotes, que vamos ver que também está em Levítico. Vamos ver também o propósito das leis. A gente normalmente pensa nos 10 mandamentos, que era o coração das leis, mas eram 613. 10 mais 603. Total de 613. Então, a lei, os sacerdotes, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo ali que Levítico enfatiza, tudo isso faz parte do instruir e transformar este povo que estava não só liberto da opressão do Egito, mas que tinha sido extremamente influenciados pela religião do Egito, pela maneira de ser a comunidade baseado no Egito. Então, sim, o Levítico faz parte desse propósito de instruir e transformar, assim como a lei, o tabernáculo, os sacerdotes, para mencionar alguns. Muito bom. Mais alguém? Vamos ver, eu acho que o Paulo César tinha comentado aqui, ia comentar sobre 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós hoje sendo esse povo separado, assim como em Êxodo. Sim, assim como Israel teve a função, o chamado e a responsabilidade de ser um povo único, não único pela sua grandeza, mas único porque eram para estar unicamente servindo Deus, e, consequentemente, para ser um povo de sacerdotes interagindo e intercedendo entre o mundo distorcido e a presença de Deus, em Cristo, temos a totalidade desse propósito, desse chamado e propósito. Sim, muito bem notado, Paulo César, muito bem. Ok, se não, Afonso. Ô, Júnior, a gente vê, hoje a gente falar que a gente aceita Jesus e o próprio Espírito Santo vem habitar dentro da gente, parece que é muito fácil, né? A gente entender isso, mas algumas vezes a gente não dá muito ênfase ao que aconteceu lá atrás, né? Você vê, a gente está começando a estudar o livro de Levítico, na verdade já estava te acompanhando aí, mas eu não entendo nada de inglês, mas eu estava vendo umas aulas suas, acho que você estava dando Levítico. Aí a gente vê como se diz, a longanimidade e a misericórdia de Deus nos preparando para que o reino dele fosse restaurado através de Jesus, né? Então, mas é muito bom eu acho que vai ser muito bom o estudo de Levítico, porque a gente tem que aprender mesmo e entender hoje esse amor, essa exclusividade, essa preparação que Deus está fazendo para nós ao longo de todos esses anos, né? Muito bem, Afonso. Sim, a presença de Deus se manifesta ou se ilustra no decorrer da história de várias formas, inclusive em Jesus, o Espírito Santo, né? Deus conosco. E sim, a presença de Deus, esse conceito de presença de Deus é essencial na história. Sem a presença de Deus, o que temos é morte, violência, sofrimento e eventualmente morte espiritual, inclusive. E sim, no Espírito, qual a responsabilidade, como que o Espírito se manifesta em nós e qual o impacto que deve ter em nossas vidas, qual a ação transformadora, como que influencia nós. Eu acho que isso aí são perguntas muito importantes e que, na minha opinião, tem sido um assunto talvez um pouco distorcido e possivelmente polêmico, porque há versões lá no mundo religioso de forma bem carismática que eu acho que tem abusado esse conceito. Consequentemente, como não queremos ser assim, acho que temos ido muito ao outro extremo, em medo de agir de forma como esses grupos religiosos.
Mas a presença de Deus no Espírito em nós é essencial, essencial. Muito bom. E fica para talvez uma conversa a mais aí em outro momento, porque é um assunto importante, mas a gente vai gradativamente também abordar isso. Enio, boa noite. Eu lembro que quando eu estudei a 7ª série, aí dava a entender de que algumas das leis que existiam para o povo judeu foi um apanhado de algumas leis da época da Babilônia, né? E recentemente eu estava conversando com um irmão sobre o papiro de Ciro, o cilindro de Ciro. Uhum. Acho que esse papiro ele mostrava que o rei Ciro ele permitiu, sabe, que todos os povos praticassem suas religiões, sua religiosidade, mesmo pertencendo ao império dele. E tem mais uma outra coisa. Eu lembro que eu estava estudando uma vez, aí estava se discutindo de que a primeira declaração dos direitos humanos universais foi aquela da Revolução Francesa, né? Liberdade, fraternidade e união. Depois se descobriram de que a primeira declaração dos direitos humanos universais foram os 10 mandamentos. A pergunta existiu em algum outro povo leis tão específicas, né, voltadas também para o pobre, para o estrangeiro, tão perfeitamente elaboradas, né, nesse contexto, dentro dessa mesma época, como a lei judaica? Essa é a pergunta final. Sim, boa pergunta. Duas coisas que eu ouvi você dizer que eu acho importante a gente desenvolver um pouco. Uma delas é o paralelo entre a semelhança entre o que tem nas leis de Israel e possivelmente nas leis ao redor. E também, consequentemente, o lado diferenciado. Duas coisas com isso, e se encaixam na mesma, mas, primeiro, é importante notar que Deus escolhe comunicar com o ser humano, através do ser humano, dentro de um momento histórico. Em outras palavras, o porquê dos vários detalhes em Levítico que são estranhos a nós, sacrifício, né, irritação na pele, vai matar lá várias coisas de sangue, coisa que eu e você não fazemos, né? E não é o normal do nosso dia a dia, mas era o normal daquele dia a dia. Então, para Deus comunicar naquele momento histórico a importância da sua presença e como se achegar um povo pecaminoso, se apegar a Deus, foi comunicado dentro daquela cultura. Então, consequentemente, sendo assim, sempre haverá um certo paralelo e semelhança, porque teria sido exclusivamente diferente se Deus tivesse comunicado naquele momento um palavreado de hoje, usando palavras modernas. Só que aí não comunicaria nada àquele povo, porque o povo não entenderia nada, não teria uma referência nenhuma. Então, sim, há uma semelhança e um paralelo, não porque um copiou do outro, mas porque Deus está comunicando dentro de um momento histórico através de um grupo de pessoas. Dentro disto, há exclusividades muito importantes, há pontos diferenciados muito importantes no que você já está notando. Por exemplo, como tratar o pobre, como tratar o estrangeiro, como tratar o a viúva, como tratar o órfão, a ideia de justiça, a ideia de igualdade. O que o que é enfatizado através da lei é muito diferenciado nestes pontos do que outras culturas da época, como os babilônicos, os assírios, os egípcios. A criação, as histórias de criação destes povos,
Um ponto bem diferenciado da história de criação de Israel é que, na história de criação de Israel, todos são criados na semelhança de Deus. Onde esses outros povos, nas suas histórias de criação do mundo, somente um grupo específico era criado representando os deuses e era a família do faraó, a família real. Então, sim, há uma certa semelhança, mas aí há pontos muito importantes que são diferenciados, que têm a ver com como tratar um ao outro. Sim, espero que isso responda a sua pergunta. Muito bem, ok, irmãos? Um prazer a gente dar início aqui ao nosso estudo. Vamos continuar. Que nem eu falei, sexta que vem, a ideia de os papéis dos rituais, dos sacrifícios rituais. Então, obrigado pela sua atenção, Fábio, um comentário aí final. Obrigado, Júnior. Muito obrigado pela disponibilidade, pelo ensino. Obrigado, Enio e Marli, pela dica de Levítico. Acho que a gente vai aprender bastante.